Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Priscila e essa é a primeira aula de lógica matemática que eu elaborei para vocês. Ao todo, são 20 aulas e para ajudar na organização, a acompanhar o material e tudo mais, eu fiz um organograma para quem quiser, para ir marcando quais vídeos já viu, se já fez o exercício, né? E aqui eu separei da aula 1 a 10, o básico, e da aula 11 a 20 é o ideal para você ter uma noção boa já para te preparar para programação, o que faz tal coisa, qual a lógica utilizada, enfim. Esse curso não é de programação, mas lógica matemática é um pré-requisito, mas a gente não vai ver nada de programação não. Vamos começar. Nessa aula, a gente vai ver o que é lógica matemática, o que são proposições, o que é uma proposição atômica e o que é uma proposição composta. Então, vamos começar. Lógica matemática é o uso do conhecimento de regras para análise de proposições e conectivos lógicos e sua relação entre si, para determinar em quais condições determinada coisa é verdade e em quais condições não é. Vamos aqui já prestar atenção em alguns termos. Proposições e conectivos lógicos. Isso vai ser de extrema importância para nós, porque isso é o que a gente vai estar estudando. A gente vai se focar em entender proposições e entender as regras dos conectivos lógicos. Nessa primeira aula, a gente vai ver só as proposições. Conectivos lógicos só mais para frente. Mas vamos ter em mente que eles têm uma relação entre si. E para que a gente estuda isso? Qual que é o nosso objetivo? A gente quer ver em quais situações algo é verdade, em quais situações ela não é. Na lógica matemática, a gente vai analisar todas as situações possíveis. Eu quero que vocês guardem esse conceito porque mais tarde eu vou retomar ele. Mas afinal, o que são proposições? São frases declarativas. Frases que podemos julgar como sendo verdadeiras ou falsas. Vamos ver alguns exemplos. Eu quero comprar um caderno. Isso pode ser verdade, você pode querer comprar um caderno, ou você pode não querer comprar um caderno. Isso pode ser mentira. Você faz um julgamento dessa frase. Você pode dizer se é verdade que quer comprar um caderno ou se é mentira. Ana é mais alta que Paulo. Bom, se a Ana for mais alta que o Paulo, essa frase é verdade. Se a Ana não for, é mentira. A gente também pode julgar se é verdadeira ou falsa. Azul é uma cor bonita. Azul é uma cor bonita, isso é verdade. Ou então, não, azul não é uma cor bonita, isso é falso. Mas e que frases que não fariam sentido? Porque tem frases que não são proposições. Nem todas são passíveis desses julgamentos, se é verdadeiro, se é falso. Por exemplo, perguntas. Quantos anos você tem? Isso não tem como a gente falar falso, mentira, como assim? É uma pergunta. Uma pergunta não é nem mentira, não é verdade, é uma pergunta apenas. Outro tipo de frase que não dá para julgar se é verdadeiro ou falso, portanto, não é proposição, são as exclamações. Ai, meu pé, catapluft, ring, né, para ser um telefone aí. Então, onomatopeia, exclamação, não é nem verdade nem mentira. Não dá para julgar isso. Portanto, essas frases não são proposições. Também não é possível julgar sentenças que sejam ordens, ou seja, estejam no modo imperativo. Limpe os vidros. Mentira! Mentira do que, né? Não tem o que julgar. É apenas um comando. Então, a gente, com isso, consegue resumir o que a gente aprendeu até agora na seguinte tabela. O que é proposição? Frases que podemos julgar como sendo verdadeiras ou falsas. O que não é proposição? Frases com ordens, imperativo, perguntas, onomatopeias, exclamações. Tudo que a gente não pode julgar se é verdadeiro ou se é falso, não é proposição. E como é que a gente vai trabalhar com essas proposições? Como é que a gente vai se referir a elas? Genericamente como P. Maria tem um gato. A gente vai chamar
essa frase, essa proposição de P. Maria gosta de animais. P. Só dois exemplos aqui de duas proposições. Porque se a gente vê uma proposição aleatória, a primeira coisa a se fazer é marcar ela. Você identificou a proposição? Tudo bem. Puxa um colchete acima, separa ela assim, dessa forma mesmo, e marca com a letrinha. Não pode marcar com A, não pode marcar com U, porque é uma convenção. Para deixar as coisas mais claras, estabeleceu-se que quando a gente está trabalhando com proposição, tem que marcar com P. E no caso de a gente estar trabalhando com frases que tenham mais que uma, a gente vai usar as letras que seguem P. A gente não poderia, por exemplo, aqui, Maria tem um gato e Maria gosta de animais, colocar P e P. Não, porque são duas proposições diferentes, então tem que ter duas letras diferentes, não são a mesma coisa. Aqui então ficou Maria tem um gato, P, e Maria gosta de animais, Q. Vamos ver um outro exemplo. Maria tem um gato, P, e gosta de animais, Q, ou anda de esqui, R. Eu quero deixar claro, nesse momento, que a gente estava vendo Maria tem um gato. A gente tem um sujeito muito bem estabelecido, nós conseguimos perceber muito bem quem é o sujeito da frase, o sujeito é Maria. Aí nós temos um verbo e aí nós temos um objeto. Maria tem um gato. Só que veja bem, no segundo exemplo, Maria tem um gato e gosta de animais. Tá? O sujeito, no caso, está oculto, porque o sujeito de gosta é Maria. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero deixar claro que nem sempre uma proposição tem que ter um sujeito bonitinho, né? Maria, Ana, não sei, a agenda. Não, pode estar oculto e você tem que saber identificar isso. Então, a proposição P é Maria tem um gato, porque é inicial, começamos com P sempre. E gosta de animais, aí que, ou anda de esqui, R. E algumas observações, né? Que isso geralmente confunde muitas pessoas, porque elas começam a falar, mas a gente não está trabalhando com lógica? Essa frase aí não faz o menor sentido. Tudo bem. Essa frase, ela não precisa fazer sentido no mundo real. Porque trabalhar com lógica matemática é essencialmente analisar todas as possibilidades, todas elas. Ainda que isso pareça absurdo no mundo real, a gente imagina, mas e se for verdade? Tá? A gente atribui o valor verdade e a gente também atribui o valor mentira. Porque são duas possibilidades, ser verdade ou ser mentira. Então, às vezes você vai ver uma frase que te parece absurda. Você fala, não, mas como é que eu vou marcar na tabela que isso daí com o valor verdade? Você marca, porque a gente está analisando todas as possibilidades e isso, na lógica matemática, é perfeitamente plausível. Aqui, tanto que no texto eu até escrevi um exemplo. A gente pode marcar como verdadeiro até mesmo a proposição a lua é feita de queijo. Porque quando a gente marca como verdadeiro ou falso, a gente só está analisando as possibilidades. A gente está trabalhando com lógica matemática, não com lógica do nosso cotidiano. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. E não pode esquecer isso quando for avançando, porque senão depois confunde. Bom, segunda observação. E aquelas palavras que ficaram sem marcação de colchete nenhum? Essas duas aqui, e ou. Essas palavras são conectivos lógicos e a gente ainda vai estudar eles. Por enquanto, a gente está vendo só as proposições. O que você tem que saber é que e ou e alguns outros, eles não entram na proposição porque, primeiro que eles são conectivos. Primeiro que a proposição ela já tem uma ideia bem fixa e fechada. Maria tem um gato. Acabou. E é um conectivo que vai juntar isso daí com alguma outra coisa. E gosta de animais. Agora, Maria tem um gato é proposição porque a gente pode estabelecer verdadeiro ou falso. E o E
Não faz o menor sentido falar que é verdadeiro ou é falso. A gente vai ver isso e isso só tem sentido quando a gente trabalha analisando ele com as duas proposições. Ele isolado não tem sentido nenhum, por isso ele não é uma proposição. Por isso que a gente não colocou ele no colchete. Aqui, proposição atômica e proposição composta agora. Que a gente vai precisar disso mais para frente. Por enquanto, não é tão interessante assim a gente ficar fazendo exercício com proposição composta, porque eu acho melhor você trabalhar o conceito básico primeiro, antes de querer complicar. Então a gente vai ver mais proposição atômica no começo, mas depois que a gente já tiver com bastante prática, já tiver visto vários exercícios, a gente vai começar a trabalhar com frases maiores. E nesse momento, a proposição composta vai ser muito importante, porque vai simplificar muito. E o que você tem que saber nesse momento? Simplesmente o seguinte: Maria tem um gato? Atômico. Gosta de animais? Atômico. Anda de esqui? Atômico. Essas daí, juntas, ligadas pelos conectivos, elas formam a composta. A composta, o que ela se diferencia? Para você marcar ela, é recomendado letra maiúscula, não minúscula, que nem na atômica. Depois disso, P, Q, R, mas eu não acho que vai ser muito comum você ver um exercício que peça para analisar várias proposições compostas juntas. Aqui tem alguns exercícios que eu elaborei para essa aula e quem quiser fazer pode pausar o vídeo ou fazer download dos materiais que eu disponibilizei no meu blog. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Obrigada por ver essa aula, é a primeira que eu gravo, então provavelmente ainda não está tão boa quanto poderia estar. Qualquer crítica, sugestão ou dica, por favor, sinta-se à vontade para deixar nos comentários. E se você gostou, quer ver as próximas aulas, é só se inscrever no canal que você vai receber as atualizações.